O tema desse vídeo é o que deve fazer um consultor de consórcio. Se você precisar de alguém para cuidar do seu jardim, você vai buscar um jardineiro. E se você precisar de alguém para cuidar da sua piscina, você vai buscar um piscineiro. E agora, se a sua necessidade for encontrar uma pessoa que trabalha com móveis planejados, você vai buscar um marceneiro. E agora, se a sua necessidade for ter o conhecimento devido sobre o produto consórcio, quem você deve procurar? Então, se esse for o seu questionamento, fique ligadinho nesse vídeo até o final, que eu vou trazer para você 5 orientações que vão favorecer você na hora de procurar um profissional que trabalha com consórcio. Se você ainda não sabe o que é um consultor e também o que é um vendedor, fique ligadinho e preste muita atenção. Eu quero deixar claro aqui que um vendedor de consórcio não é a mesma coisa que um consultor de consórcio. Ambos trabalham com intuitos diferentes. Um vendedor de consórcio, ele vai estar ali para poder te vender. É como se fosse um gerente de banco que quer fazer mais uma venda, que quer atingir a sua meta, que quer favorecer aquela instituição a qual ele trabalha. Já o consultor, ele trabalha de forma totalmente o oposto. O consultor é aquele profissional que vai buscar trazer para você a melhor solução dentro daquele cenário que você está procurando. Então, cabe a você entender que o vendedor de consórcio, ele trabalha com um objetivo, a qual eu acabei de falar, e o consultor, que é o profissional devido que você deve procurar na hora de buscar conhecimento sobre a ferramenta do produto consórcio. Então, lá vai aqui as 5 orientações para que você venha entender o que de fato um consultor de consórcio deve fazer por você. O profissional, para ser de fato considerado como um consultor, ele deve ser conhecedor do produto. Ele tem que ter o conhecimento máximo possível naquela área de atuação. Afinal, se você precisar de móveis planejados, você vai contactar um marceneiro, não é isso? Se você precisar de alguém para cuidar do seu jardim, você vai contactar um jardineiro. E ambos têm que ter experiência na área. Não pode ser uma pessoa que acabou de adentrar naquele segmento. Não pode ser uma pessoa que só quer te vender para poder atingir a meta. Não pode ser uma pessoa que até então ainda não está lapidado. Tem que ser uma pessoa que de fato é detentor do conhecimento necessário. Porque esse conhecimento vai ser o que de fato você precisa para tornar aquele seu sonho, aquele seu objetivo em realidade. Se você permitir com que o seu sonho, o seu objetivo seja colocado na mão de qualquer pessoa só porque você foi com a cara dele, lá na frente você vai acabar se decepcionando, você vai acabar adquirindo algum tipo de frustração e no final de tudo foi por conta disso. Então a minha dica é: quando você for contactar uma empresa ou quando você for encontrar um profissional, veja se ele de fato conhece sobre o produto, se ele já produz conteúdo, se ele tem experiência de muitos anos de atuação naquele segmento. Caso contrário, eu aconselho você não ir, porque ele vai ser meramente um vendedor. O segundo ponto que um consultor de consórcio ele deve ter é a notoriedade para poder entender e analisar a necessidade do cliente. Se ele é detentor do conhecimento, se ele já tem uma boa experiência nesse segmento, o que cabe a ele agora é entender a necessidade do cliente. Por quê? Se ele atua como um profissional que só visa vender, óbvio que ele não vai estar conectado com o que de fato o produto vai te entregar, se aquelas entregas vai suprir as suas expectativas. Então, cabe a você
ver, esse profissional realmente está se importando comigo? Esse profissional ele está buscando colher informações para poder entender qual é o meu cenário? E aqui eu posso fazer uma analogia com você. Certa vez, conversando com um cliente, ele falou para mim da seguinte forma: Ivanildo, estava querendo comprar uma moto e daí eu resolvi pesquisar sobre capacete. Ele botou no Google lá qual é o melhor capacete que existia e daí ele viu um determinado capacete lá. Ele pegou o nome desse capacete junto com a foto e começou a procurar. Tem esse capacete aqui em uma loja? Não. Tem esse? Não. Tem? Não. Chegou em uma. Daí ele perguntou ao profissional que atendeu ele: você tem esse capacete? Aí o profissional falou mesmo assim para ele: não tenho, mas por que você queria esse capacete? E aí então ele respondeu: eu queria esse capacete porque eu vou comprar tal moto. E daí aquele profissional falou para ele da seguinte forma: ó, esse capacete aqui é para motos de altas cilindradas, que consequentemente não permite algum tipo de ruído e tal, etc. Começou a orientar ele quais eram as funções daquele capacete. E daí então o cliente acabou ficando encantado e perguntou para ele: qual é o capacete ideal para mim? E daí ele começou a trazer modelos que de fato iria entregar a necessidade daquele determinado consumidor. E daí ficou a seguinte mensagem para mim: o profissional ele buscou entender a necessidade do cliente e viu que aquele capacete a qual ele estava buscando não era o que de fato iria suprir o que ele queria, mas sim que o correto, o adequado para ele era o outro. Então, cabe a você pegar dessa história aí, dessa analogia que eu fiz aqui para você, para que você venha entender. Nem sempre aquilo que a gente está querendo vai ser o que de fato vai atender às nossas dores. Você tem que se colocar no platô e ser atendido por um profissional que venha de fato saber o que é o melhor para ti. E não ser atendido por um profissional que quer apenas te colocar uma venda goela abaixo. Se você já se conectou com um consultor que de fato ele conhece sobre o produto, ele buscou entender qual é a sua necessidade e agora o que é que ele tem que fazer? Ele tem que traçar a melhor estratégia possível dentro do teu cenário atual. E isso só não basta. Ele tem que traçar uma estratégia personalizada, exclusiva para você. Ele tem que avaliar o ontem, o hoje e o amanhã. Porque se ele conseguir trabalhar dentro desses 3 tempos, consequentemente, ele vai conseguir te entregar o melhor para você. Ele não vai fazer com que você venha contratar um determinado crédito e lá na frente possivelmente ter uma decepção. Por quê? Porque ele já entendeu todo o teu passado, presente e possivelmente futuro. Óbvio que não vai ter como ele prever 100% o futuro, mas daqui, da onde iniciou e meses à frente, ele já vai traçar uma estratégia condizente com o teu cenário. Então, na minha avaliação, um consultor de consórcio, ele tem sim que buscar conhecer o produto, entender as suas necessidades, traçar a melhor estratégia específica condizente com o teu cenário atual. E essa estratégia tem que ser personalizada de acordo com aquilo que até então você, obviamente, tem perfil para com tal. E se você está gostando de todas essas informações que eu estou trazendo para você, eu te peço que preste muita atenção, porque a quarta e a quinta vai ser a melhor de todas. Então preste bem atenção que agora lá vai a quarta. E ela é: nenhum consultor ele deve priorizar a venda. Ou melhor, desconfie daquele consultor que prioriza a venda. Todo consultor ele deve priorizar, resolver, sanar o teu problema e não apenas querer te vender. O profissional que fizer isso, ele não passa de um vendedor.
Mas o profissional que colocar em questão, resolver o teu problema, sanar a tua dor, te entregar soluções, esse sim é digno de um voto de confiança. Hoje eu sou conhecido não pelas vendas que eu fiz, mas sim pelas vendas que eu deixei de fazer. Eu canso de atender clientes e, infelizmente, eu chegar com muita hombridade e falar para ele, ó, infelizmente o meu produto não vai conseguir te atender. Não desse jeito que você está querendo. A forma que eu tenho de te atender é essa. Que automaticamente vai fugir do que você está me solicitando. Então, óbvio que eu não vou conseguir te entregar isso. Aí ele fala, pô, Ivanildo, você não quer me vender. Não é que eu não queira te vender. Eu estou aqui para poder te vender da forma correta, dentro dos meus valores e dentro daquilo que eu entendo que é o crucial para você ficar satisfeito. Eu não posso meramente te fazer uma venda e daqui a algum tempo você ficar chateado comigo. E isso aí você não vai encontrar. Então, muitas pessoas me agradecem pela transparência, né? Mas muitos não entendem. E eu, tudo bem, aceito, porque eu entendo que o meu conhecimento e essa atitude é de poucos profissionais, não é de muitos. Então, o que é que cabe? Cabe a você se conscientizar e entender que poucos profissionais vão agir dessa forma. Aqueles profissionais que agem dessa forma são aqueles que de fato quer te entregar aquilo que você está buscando. Ele não está priorizando a venda, ele está priorizando te ajudar, ele está priorizando te entregar uma solução, ele está priorizando resolver o seu problema. Então, quando você vê um profissional priorizando 100% a venda, pule fora. E quais são os cenários que um vendedor prioriza a venda? Se você quiser, eu posso trazer aqui um vídeo específico para esse tema, com pontos que vão mostrar a você que determinadas profissionais estão priorizando apenas a venda. Se você quiser, deixe aqui nos comentários. Eu quero um vídeo sobre o quarto tópico, que aí eu vou gravar um conteúdo específico para você. Tá ok? E agora o quinto ponto. E esse, assim como todos os outros, e em especial o quarto, esse tem muita relevância. E se você está gostando desse conteúdo, eu peço para você que se inscreva aqui no nosso canal, deixe aquele joinha para que o YouTube venha entender que esse vídeo tem uma boa relevância e venha, obviamente, entregar esse conteúdo. E também ative aí o sininho das notificações para que nos próximos vídeos esse conteúdo também venha chegar para você em primeira mão. E o quinto ponto é: todo consultor de consórcio, ele deve fazer a gestão 100% da sua carteira. Todo consultor, ele tem sim a obrigação de acompanhar o cliente desde o momento que ele, de fato, fechou o contrato com o cliente até o momento que o cliente paga o seu último boleto. Caso contrário, na minha mera opinião, ele não passa de um vendedor. Se ele suprir todos os quatro a qual eu falei anteriormente e não fizer esse quinto, obviamente que ele só visou a venda, ele só queria te vender. E daí eu digo que todo cliente, ele compra porque ele confia, porque ele acredita, porque ele vê que aquele profissional tem uma diferença de todos aqueles outros. Então, consequentemente, você tem que fazer a sua parte de forma completa. Você profissional, você não deve ser meia boca, você não deve jogar fora aquela confiança que o cliente te deu. Então, cabe ao profissional executar o seguinte: ele deve fazer a gestão daquela carteira. Como, Ivanildo? Com envio de boletos, orientações, tirar dúvidas, de repentemente fazer ofertas de lance, emissão de extrato. Mas eu fechei lá com um profissional e ele falou que dali para frente seria o setor de qualidade da empresa, do sucesso do cliente e tal, etc. E daí ele parou de me dar o suporte. Mesmo assim, ele está errado. Por mais que ele direcionou você para um setor da mesma empresa, ele tem sim que dar assistência. Eu tenho clientes
de 2017, 2018 e que eu ainda envio o boleto para eles todas as vezes que ele me solicita. Estou ali à disposição de atender qualquer ligação do cliente, se ele me ligar, de tirar as dúvidas. Eu canso de atender ligações de clientes que já compraram comigo e muitas das vezes eu não atendo ligações de clientes que ainda não comprou. Porque o que é que eu entendo? Eu entendo que a pessoa que já comprou, ela é um cliente da casa, ela confiou em mim, então eu tenho que dar atenção para ela de acordo com a evolução do tempo. Mas aquele cara que ainda não comprou, ele não é meu cliente. Ele é apenas um lead com interesse de compra, mas ele não é meu cliente. Então cabe a mim fazer o quê? Dar atenção a quem já comprou. Então, esses aqui foram os 5 pontos que, de fato, um profissional de consórcio, um consultor de consórcio, ele deve fazer. E se você quer rever esse vídeo para poder reprisar esses 5 pontos e quando você for se conectar com alguma empresa ou com algum profissional, você já ter ele na ponta do lápis, então faça isso, porque eu te garanto que esse conhecimento você nunca deve perder. E ele você deve levar para a sua vida inteira. Eu espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo e se de fato ele teve aquela grande relevância para você, se você não viu esses pontos em alguns profissionais a qual você se conectou, eu peço que a partir de agora você coloque esse conhecimento em prática e se caso você tiver alguma dúvida ou quiser saber de alguma coisa, pode fazer o seguinte, no nosso perfil tem um link que vai direcionar você a um WhatsApp de um dos nossos meios de comunicação que vai favorecer você tirar alguma dúvida e se caso precisar para poder falar diretamente com algum consultor, fique à vontade ou até mesmo se quiser falar comigo, fique à disposição. E lembre-se, planejar é conquistar.